noite. O programa Magali Amboni de hoje está no ar aqui no canal 12 da NET TV Tribuna. Quando se fala em Pilates, nós falamos de uma atividade física que vai muito além de só um esporte. Nós estamos falando de uma grande mudança interna e externa, onde concentração, alongamento, fortalecimento muscular são as bases de um exercício que existe há muito tempo. Afinal de contas, essa técnica vem mudando gerações e está fazendo cada vez mais apaixonados. Para conversar comigo sobre tudo isso, explicar para a gente um pouco mais a base do Pilates e trazer informações necessárias para nós, como leigos, a gente recebe hoje aqui no programa, junto com vocês, Evandro Grande, mais conhecido como Cookie, professor de Pilates, fisioterapeuta, pós-graduação. Vamos lá, agora tu vai ter que me ajudar. Então, boa noite a todos. Na verdade, a minha formação é pós-graduado em ortopedia e traumatologia do esporte. Mas é mais conhecido como Cookie, né, Cookie? Justamente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. E o Cookie, gente, é que vai trazer todas essas informações e esse embasamento. Eu já ouvi muita gente falando assim, ó, Magali, o Pilates não é só uma atividade física, é uma filosofia de vida. E a gente vai conhecer isso através do Cookie hoje. Mas também recebo as alunas que trazem as suas experiências de vida e vão enriquecer muito esse bate-papo. Denise Milanês, tudo bem, Denise? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vinda, obrigada pela presença. Muito obrigada, o prazer é todo meu. E recebo a Paula Fábio Casagrande, que também é aluna e vem trazer um pouquinho dessa experiência. Tudo bem, Paula? Tudo bem, boa noite, obrigada pelo convite, né? Uma coisa que é bem interessante, antes de a gente sentar aqui no sofá no Espaço da Adri Decorações para começar o programa, eu comecei conversando um pouquinho com eles, claro, e o diálogo da Denise e o diálogo da Paula são muito parecidos, quando se fala nessa maturidade que o Pilates traz de consciência, né, em relação a vários pontos que nós temos, como ansiedade, por exemplo. Mas, para muita gente, o Pilates já se ouviu falar, mas não se entende muito bem qual é a verdadeira proposta do Pilates. Antes da gente começar falando do que é o Pilates, Cookie, a minha primeira pergunta para ti é a seguinte: existe diferença quando a gente fala desta aula de Pilates ser aplicada por um fisioterapeuta e por um educador físico? Sim, então, Magali, na verdade, quando a prática de Pilates ela é oferecida por um fisioterapeuta, ela acaba tendo uma dinâmica voltada mais para o conhecimento anatômico, entendeu? Para a prevenção de lesões e não sim para uma área voltada para a parte fitness, para estar realizando uma atividade física. Visto que, durante a graduação, normalmente a grade curricular do curso de fisioterapia, ele acaba tendo a parte anatômica como ênfase durante toda a graduação. Isso não é tanto priorizado quando se comparado com a grade do educador físico. Então, na verdade, a diferença são os focos de exercício, entendeu? O fisioterapeuta ele acaba trabalhando mais a parte preventiva do exercício, com alguns cuidados para para os alunos não terem lesão. Já o educador físico ele não tem tanto essa visão na parte de prevenção de lesões, e sim no passar os exercícios, passar a prática de atividade física em si. Aí a gente está falando, quando fala desse educador físico, da estética, né? Justamente, da parte estética. De ficar bem, de ficar sarado. Da parte fitness, da parte estética. Quando se fala de Pilates, o que é exatamente o Pilates? Então, na verdade, assim, o Pilates ele teve o seu início em meados da Segunda Guerra Mundial, na Alemanha. Ele foi criado por um alemão, que é Joseph Pilates. Como foi o início do Pilates? Na verdade, esse autor do Pilates, o Joseph Pilates, ele, durante a Segunda Guerra Mundial, ele começou a tirar molas de colchões onde eram utilizados para dormir durante a Segunda Guerra Mundial, e a partir dessas molas ele começou a praticar alguns exercícios com os próprios militares, que durante aquela época acabavam guerreando contra outros exércitos. E todo mundo sabe, segundo a história, durante a Guerra Mundial, teve uma gripe muito forte durante esse combate. E ele percebeu que os guerreadores que fizeram a prática dessa atividade, esse treinamento com ele, eles não foram, digamos assim, não adquiriram essa influência
comparado com os que não praticaram atividade física. Estavam mais fortalecidos. Estavam mais fortalecidos, justamente, com o organismo mais fortalecido. E aí, claro, isso há muitos anos atrás. Agora a técnica já foi muito mais dissolvida, já está muito mais focada, aparelhos novos. Na época era literalmente com molas de colchões e com madeiras catadas no meio ambiente. Hoje não, hoje já temos aparelhos específicos para determinados exercícios, determinadas funções com que o aluno procura a prática dessa atividade. A base do Pilates é a respiração? Ou é uma das? Na verdade, nós temos várias bases. Dentre elas, quais são as principais bases do Pilates? A respiração é muito bem trabalhado durante as aulas. Tá? A concentração é uma base também muito interessante durante as aulas do Pilates. Então não adianta tu estar praticando uma aula de Pilates e estar tendo uma conversa muito grande com o instrutor, ou então com um colega ao lado que está com outro aluno. Então o interessante é estar muito concentrado no exercício que está fazendo. Tá? O interessante também na prática dessa atividade é a fluidez do movimento. Então não é que não tem necessidade, mas não adianta tu fazer o exercício muito forçado, uma velocidade brusca, do que comparado com academia, por exemplo, que é uma atividade mais rápida. A fluidez que eu comento é tu fazer o exercício numa velocidade constante, tanto na fase concêntrica quanto na fase excêntrica do movimento. Que são os 2 tempos de respiração. São os 2 tempos de respiração. Isso depende muito do exercício que a gente vai estar realizando naquele determinado tempo. Tem exercícios que são com 2 tempos, tem exercícios que são com 1 tempo de respiração, com 3, com 4. Varia muito de exercícios para exercícios. Enquanto o Cook explica pra gente, as duas estão assim, ó. A Denise tem 3 anos e meio de Pilates. Quase 4 anos de Pilates. E a Paula 6 meses. Dois universos bem diferentes quando se fala de tempo, mas quando se fala em não só da prática, mas do que o Pilates traz de benefício, vocês estão falando muito, quase a mesma linguagem. Quando se fala dessa atividade física, tu começou como prevenção ou tinha um problema de saúde e precisou ir para o Pilates, Denise? Não, eu assim, sou uma daquelas, né, que já tinha tentado fazer de tudo um pouco, né, entrava na academia, ficava 1 mês, 2 meses, desistia. Então, por 33 anos eu fui praticamente sedentária na minha vida, né. E aí, quando eu ouvi falar do Pilates, eu falei, vou lá tentar, mais uma tentativa, né. E o Pilates, assim, dentre tudo de bom que ele me fez, o que ele mais assim me trouxe de benefício foi trazer esse gosto pelo exercício para minha vida, assim, por se mexer, por fazer algo. Fez tu te descobrir numa atividade física. Exatamente, foi isso dentre todos, são vários os benefícios, mas esse foi o maior assim na minha vida. Hoje eu não consigo ficar mais de uma semana sem fazer alguma coisa. Antigamente eu ficava anos. Teu corpo sente? Meu corpo, minha cabeça também, falta aquela adrenalina, não sei o que falta, o Cook pode explicar melhor, mas falta alguma coisa. É a mesma coisa de qualquer outra prática que tu tenha, que tu não faz e tu sente falta. E eu, assim, eu nunca imaginei que um dia eu ia sentir isso. Eu tenho uma irmã que é totalmente atlética, sempre fez mil coisas, e eu achava nela isso assim, meu Deus, isso é fantástico, eu não tenho porquê. E hoje eu tenho. Se eu fico sem o exercício, eu sinto falta. E me trouxe também a vontade agora por fazer academia, então junto com o Pilates eu faço academia também, né? Então foi maravilhoso. Dentre todos os outros benefícios que a Paula pode falar também, né? Paula, me conta um pouquinho. Então, meu caso é bem diferente da Denise, né? Eu comecei, na verdade, por um problema de saúde, de postura, e eu fiquei um pouco receosa, porque eu sou muito ansiosa, muito dinâmica, e o Pilates sempre me trouxe aquela ideia assim, vai ter que ser uma coisa devagar, parada, zen, e não era muito meu perfil, mas eu me enganei. O Pilates, assim, eu acho que é uma atividade que na verdade, ela é de autoconhecimento, né? Tu conhece as tuas forças, as tuas fraquezas, tu conhece o teu corpo, tu busca, na verdade, não é nem a saúde física, é a saúde mental também, é respiração, concentração, como o Cook falou, além do físico, né, que é o alongamento, a postura, a maneira, tudo, é um contexto diferente de exercício, é uma atividade completa, eu considero uma atividade completa. Eu acho que só ela, eu que já sou mais ativa,
Para mim é pouco. Eu gosto de fazer uma atividade com a maior adrenalina, mais aeróbica em conjunto. Dá para casar isso? Botar mais um aeróbico junto no Pilates? É possível? Sim, na verdade, assim, Magali, o Pilates, a prática do Pilates, ele na verdade acaba digamos assim, se mesclando, não sei se mesclando seria a palavra correta, mas vindo de acordo com a academia, entendeu? Então a academia, ela é uma prática de atividade física que depende do Pilates, assim como o Pilates também, ele é aconselhável estar realizando uma atividade física paralela com essa prática. Isso a academia, o treinamento funcional e essas outras modalidades que agora a gente está tendo no mercado. Com 6 meses de aula, mudou a postura? Tu consegue perceber muito? Eu senti muita diferença, assim, na flexibilidade, no alongamento, na postura e na própria maneira, assim, no ritmo da vida, vamos dizer. Mais calma, mais tranquila, com respiração mais profunda. Eu acredito que em 6 meses eu já senti bastante diferente. Eu imagino a Denise. Que falou a mesma coisa. Falei a mesma coisa, né? Da minha ansiedade, foi. E eu nem conheço ela, então é isso aí mesmo. Assim, a ansiedade, tu nota em muitas coisas que tu faz no trivial da tua vida, assim, que a ansiedade baixa, assim, baixou bastante. Com 3 anos, imagina, né? Então tudo, eu também a respiração, eu me sinto respirando mais devagar também. Comendo mais devagar. Comendo, isso é legal. Eu comia muito rápido, acabava às vezes tendo dor de estômago e tal, refluxo, enfim. E assim, hoje eu noto que eu sou sempre praticamente a última a terminar na mesa, e eu era sempre a primeira. Então isso eu fui notar, depois eu comentei com o Cu, que eu acho que depois de 1 ano que eu fui notar, eu falei, meu Deus, eu tô comendo mais devagar, sabe? Tu vai notando as mudanças no teu dia a dia, assim, né? Com certeza, eu com 6 meses de prática já notei muita diferença, assim, e hoje eu vejo que não dá pra ficar sem. Muito tempo, na verdade, né? Verdade. Aquela férias ali, Natal, Réveillon e olha lá. É verdade, Ô, Cuqui, uma coisa que eu achei bem importante e interessante da Paula é assim, ó, porque quando eu pensava no Pilates, que eu tenho certeza que tem muita gente que pensa exatamente igual, eu vou para lá para meditar, fazer uma coisa de equilíbrio, e não é bem isso. Na verdade é assim, Magali. As pessoas confundem bastante. Justamente, como tu comentou, muitas das pessoas que procuram essa prática, normalmente ou procuram porque já tem um diagnóstico clínico, ou resumindo, algum problema. O médico indica para fazer aquela determinada atividade. Ou então, principalmente nós homens acabamos procurando, mas com um pouco de receio, assim, porque o histórico é de uma atividade mais voltada para pessoas idosas e tal, mas aí, tendo a primeira conversa, tendo o primeiro contato com o aluno, a gente acaba explicando que o Pilates, na verdade, ele depende de uma avaliação. Então, a primeira aula ela é realizada uma avaliação até para saber aonde o aluno pode chegar e aonde o aluno se encontra, entendeu? Então, para ter uma noção, no Pilates a gente trabalha com de 3 a 4 níveis de aula. A gente é realizada a avaliação e conforme o aluno for se adaptando com a prática de atividade, a gente vai aumentando as dificuldades dos exercícios durante a aula. Aí, pode Deixa falar. Eu só claro. abrir um parênteses, que eu lembro que ele me perguntou também como eu gostaria da minha aula, né? Então, como eu não tinha nenhum problema de saúde, nada, nenhuma limitação, eu falei, pode pegar mais pesado. Então, ele me coloca carga, como se fosse academia. Entendeu? Justamente, a gente utiliza... Sem o impacto da academia, né? Sem aquela correria da academia, mas ele me dá uma aula pesada, porque eu pedi, então vai do aluno. Tem aluno que vai pra lá que eu sei, porque a gente olha às vezes outros alunos, que é só alongamento. Então, Até depende das limitações de cada... Limitação, situação, se tem algum tipo de problema, se precisa fortalecer alguma coisa mais específica. Exatamente. Normalmente o aluno iniciante, ele tem, por característica da própria prática, uma aula mais leve, que a gente considera uma aula mais leve, até para estar conhecendo os aparelhos, estar conhecendo a dinâmica de aula, para depois poder se adaptar com os exercícios mais avançados, que a gente acaba utilizando dentro do estúdio. Foi comentado em relação, Magali, desculpa, em relação Por favor, o assunto é de vocês. Foi comentado em relação aos fatores, quais são os principais, as bases do Pilates. A gente acabou esquecendo de trabalhar a questão do exercício não ter nenhum tipo de sobrecarga articular. Então, não tem impacto. Não tem nenhum tipo de impacto. Isso é bárbaro. Isso, justamente. Né? Então, isso faz com que a gente consiga prevenir bastante lesões. Tanto lesões articulares, quanto lesões ósseos musculares. Então, é uma das grandes diferenças comparado com as outras práticas de atividade física, que são de alta intensidade
e muitas das vezes com Consecutivamente tem impacto. um curto período de tempo. E aí, neste caso, até a vantagem, né, de quem começa sem nenhum problema de saúde, o Pilates. A prevenção. Justamente, a prevenção. Porque no meu caso, e eu acredito que muita gente também começa por indicação médica, porque, né, por uma recomendação. Agora, olha a vantagem, a diferença de quem começa É que assim, né, Paulo, nós, principalmente o povo brasileiro, ele é muito bitolado a procurar o tratamento, né? Nós mesmos somos, quando a gente está com dor, quando a gente está com problema de saúde, a gente procura o tratamento. Mas muitas das pessoas não procuram a parte preventiva, de prevenção e promoção de saúde, que é o evitar o diagnóstico clínico de uma patologia, de uma complicação. E isso a gente consegue fazer muito bem com a prática do Pilates. Outra informação que chega errado para todo mundo, que o Cook comentou e as meninas também, assim, fica atrelando muito assim, que o Pilates é para terceira idade ou é só para quem tem lesão. E aí, por exemplo, a Denise está provando pra gente que não, que ela tem uma aula com carga, com peso, então está mexendo de uma forma positiva. Sim. Quando a gente fala de quem pode fazer, a partir de que idade pode se fazer? Desde uma criança, de repente, que tem algum problema de alongamento, encurtamento, Sim. pode fazer? Todo mundo pode fazer? Quem tem lesão, quem não tem lesão? Na verdade é assim, Magali, não é que a prática de atividade física ela tem alguma restrição. Entendeu? Mas cabe ao profissional, aí entra a parte da competência mais da fisioterapia do que do educador físico, saber quais são os limites do aluno. Okay. Entendeu? Então não tem contraindicação para criança, não tem contraindicação para portadores de alguma deficiência, não tem contraindicação para idosos. Porém, cabe ao profissional que for realizar essa avaliação do aluno, que ele saiba fazer essa avaliação corretamente, de uma forma correta, e sabe quais são os limites daquele aluno que se encontra no momento com ele. Então, a gente tem que sempre respeitar o limite do aluno. O que a gente normalmente acaba ouvindo com vários profissionais é de que o aluno, por exemplo, tem que sair com um desconforto muscular, tem que sair com uma dorzinha muscular, só assim para ter efeito o exercício. Isso não é verdade? Na verdade, assim, tem muitos artigos que comprovam de que o exercício, para ter uma efetividade, ele não tem a necessidade de sentir aquela dorzinha, aquele desconforto muscular. Até porque vai variar de organismo para organismo. Okay. Uma pessoa que vai iniciar a prática de Pilates agora, que faz uma outra atividade física já há 3, 4 anos, como quando a Denise comentou que iniciou, já fazia academia e tal, ela não vai ter o mesmo, digamos assim, o mesmo impacto nos dias seguintes, 48 horas após a atividade, comparado com uma pessoa que for procurar a prática de atividade física e que antes o antecedente dela era de sedentarismo total. Então tem essa grande diferença. E aí onde entra a questão do sentir uma dor muscular ou não sentir. É mais a parte da questão da parte do sedentarismo pelos antecedentes do que a própria força que tu vai impor na aula, a própria... A Denise chegou a comentar comigo e sugeriu assim, que o Pilates é uma atividade muito gostosa e adequada para essa mulher acima dos 30, né? Que de repente assim, a gente começa a ter porque de verdade, a gente envelhece, tudo envelhece junto. Então a articulação, ossinho, tudo envelhece. Então a gente vai ficando mais rígida, com mais dores. Com certeza. E acima dos 30, que não precisa ser excepcionalmente a mulher, qualquer pessoa acima dos 30, que o Pilates ele é muito indicado. Muito indicado, muito. Muda completamente, né? Dos 20 para os 30, muda. Né? A partir dos 30 para 40, eu também já estou com 37, então vamos lá. Então o Pilates ele trabalha muito a flexibilidade, é uma das coisas também que mais trabalha. E tu tendo flexibilidade, tu vai te sentir melhor. É inevitável isso, porque qualquer movimento que tu for fazer, tu vai ter a flexibilidade necessária. Tem mais leveza para fazer aquilo. Justamente. O treino, em relação ao treino de flexibilidade que a Denise comentou, quanto mais para a gente conseguir entender essa questão que ela comentou, quanto mais flexível, quanto mais flexibilidade tiver um grupo muscular, maior é o recrutamento de fibras musculares. Automaticamente, junto com o treino de força, claro, não adianta só fazer o treino de flexibilidade e deixar o treino de fortalecimento... Caminham juntos. Justamente, os dois caminham juntos. Então, tu consegue ter um recrutamento de fibra muito melhor e aí, automaticamente, essa sensação de bem-estar, essa sensação de leveza, essa sensação de não sobrecarga das articulações vem
com o passar das aulas. Que foi o teu caso, né, Paula? Exatamente. Tu foi buscar essa flexibilidade. Especificamente eu comecei pela flexibilidade, mas o que eu me deparei com a solução para tudo, né? Como a gente já falou, o contexto todo é a flexibilidade, a força, trabalha muito, equilíbrio, e isso é importante, né? Porque numa vida corrida que a gente tem, a gente para respirar, e eu ainda que faço só meia hora, né? Justamente, Eu faço 2 vezes por semana e só cada sessão de meia hora. E eu ainda consegui reparar todas essas diferenças. Percebeu todos esses benefícios? Então, tu imagina quem faz há 4, 5 anos, e por 1 hora. Então, assim, eu acho que é uma atividade completa. O Cook até falou que contraindicação, eu acho difícil ter mesmo, porque cada caso é um caso, Justamente. mas todo mundo pode se adaptar ao Pilates. Então, eu acho bem legal, assim, super me identifiquei. Cheguei preconceituosa. Chegou preconceituosa? Gostei da Ó, que bom atividade. escutar isso. Né? Comecei preconceituosa. A Paula era daquelas que pensava assim, exatamente isso. Vou pra lá quase meditar. Isso, vou ter que... Grande engano. Vou fazer o seguinte, eu sou obrigada por intervalinho rápido. Quando a gente voltar, eu vou continuar nesse assunto, porque daí, como tem a Paula que chegou com um pouquinho de preconceito, os homens também pensam assim, isso aí é exercício para mulher, não é coisa para mim. E aí o Cook prova que na aula experimental, a coisa é... O buraco é mais embaixo. E aí os meninos começam a perceber que, opa, o Pilates funciona. E aí eu quero falar um pouquinho também, sabe do quê? Sobre esse fortalecimento muscular. Porque eu perguntei assim para a Denise, dá para perceber no corpo? Ela assim, dá, mas é diferente. E a gente vai descobrir por que é diferente, então não sai daí. Depile-se Centro de Depilação com Cera. Atendimento sem hora marcada e com hora marcada. Cabines individuais e kits descartáveis para cada cliente. Sua cera você descarta em casa. Estamos prontas para atendê-las. Entre no nosso site ou Facebook. Fone 3061-2014. Você já sentiu ou sente dores na coluna? Conhece alguém que já passou por isso? Para devolver qualidade de vida a essas pessoas, a reconstrução músculo-articular da coluna vertebral RMA, um programa pioneiro com o uso da fisioterapia manual e da alta tecnologia, vem revolucionando o tratamento dos problemas na coluna, entre eles a hérnia de disco. Em mais de 87% dos casos, o resultado é positivo, evitando cirurgias. O ITC Vertebral está em todo o Brasil. Procure a unidade mais próxima de sua cidade e marque uma consulta. A Clínica Odontológica Sheila Piccolo convida você a conhecer o alto desempenho do aparelho de Safira, um tratamento ortodôntico muito mais confortável e com transparência extrema. Aparelhos de Safira são resistência a toda prova e com nosso plano ortodôntico você terá um tratamento ágil e de alta performance. Venha conferir. Clínica Odontológica Sheila Piccolo, 10 anos. O seu melhor sorriso só depende de você. Seu sonho de ficar mais bonita está perto da realidade. Bora Costique Cirurgia Plástica. Cirurgia de mama, da face, rinoplastia, lipoaspiração, abnoplastia, atendimento em Criciúma, Tubarão e Florianópolis. Dr. Bora Costique é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Acesse nosso site www.boracostique.com.br. Que a sua beleza seja o nosso segredo. Estou de volta com o programa Magali Amboni. O papo é Pilates, a conversa rola solta, mas antes a gente confere o Minuto da Saúde, hoje com as meninas da Depile-se. Confere. Hoje nós vamos estar falando sobre esfoliação. Quando você agenda uma depilação, você tem que estar preparada para a sua depilação. O necessário seria 48 horas antes da depilação fazer uma esfoliação, um molde circular. Para quê? Para estar facilitando a abertura dos poros e não ter pelos encravados. Vai diminuir muito isso no seu dia a dia. Para aquelas que têm a pele mais sensíveis, você tem que dar um intervalo um pouquinho maior. Isso vai de cada cliente, claro. Lembrando que essa dica é uma forma de você estar agregando na sua depilação. Na primeira visita, a gente presenteia a nossa cliente com uma bucha vegetal. O que é essa bucha vegetal? Para a gente estar fazendo a esfoliação,
antes da depilação e depois, como eu acabei de citar aqui. Você também pode agregar com esfoliante. O esfoliante vai fazer toda a diferença também na sua esfoliação. Lembrando que cada cliente tem uma reação, né? Mas essa é uma dica que você vai estar levando para a sua depilação diária. Não passe antes nenhum hidratante para não estar fechando os poros, porque isso dificulta muito a depilação. E após as 24 horas você pode estar passando hidratante para assim estar hidratando melhor a sua pele. Isso é uma dica Depile-se. Depile-se Centro de Depilação com Cera. Atendimento sem hora marcada e com hora marcada. Cabines individuais e kits descartáveis para cada cliente. Sua cera você descarta em casa. Estamos prontas para atendê-las. Entre no nosso site ou Facebook. Fone 3061-2014. Bom, fui para o intervalo falando o seguinte. Meus convidados, 2 alunas, Denise e a Paula, fisioterapeuta, professor de Pilates, o Cook. O assunto é, com certeza, essa prática, essa atividade física que para muita gente serve como filosofia, porque, como mesmo falou a Paula no primeiro bloco, a gente acaba se conhecendo de uma tal maneira, e a Denise concorda com isso em todos os sentidos, né? Mentalmente, equilíbrio de todas as formas. O que é realmente o Pilates e o que ele traz de benefícios? Eu fui para o intervalo dando uma pitaca nos meninos. Como tem muita gente que acha que será que o Pilates é tudo isso? Os homens também pensam que o Pilates é coisa para mulher. Sim, justamente. E tu prova que não é. Então, na verdade, essa questão da prática do sexo masculino em relação ao Pilates, ele vem se já com preconceito desde quando o Pilates veio para o Brasil. Faz em torno de 15 a 20 anos. Visto que antigamente era praticado praticamente por mulheres ou então por pessoas idosas. Isso hoje a gente pode até comparar e provar em relação ao nosso estúdio, onde 40% dos alunos que a gente tem no nosso estúdio, eles são do sexo masculino, são homens. Então já está dando uma equilibrada em quem está praticando atividade física, legal. Essa é a prática de atividade, e justamente no preconceituoso, está dando uma quebra de gelo nessa questão do preconceito entre essa prática de atividade física. Até porque daí os meninos começam a fazer e a história do boca a boca, né? Vai comentando, vai falando como é que tá se sentindo. Não, e eu acho que eles se dão, acho que muitos, desculpa te interromper, Coqui, eu acho que muitos homens começam no mesmo sentido que eu, querendo procurar, deu um problema de distensão, justamente de não sei o quê, e aí tu vê lá que o pessoal começa com alongamento, e no instantinho ele já pega o gosto pela prática, e assim como eu, continuo independente do problema que foi o início. Justamente, normalmente, o que a gente tem de diferença ainda é que normalmente a mulher ela procura a prática do Pilates para qualidade de vida, para ter uma qualidade de vida melhor, procura para prevenção. Somos mais conscientes. Justamente, mais conscientes em relação à prevenção de saúde, prevenção de dores articulares, dores musculares. Já o homem normalmente ele procura ou por indicação médica, o médico indica ele fazer essa determinada prática esportiva para melhorar a patologia que ele tem, ou então ele procura junto com a esposa, começa a entrar e tal, e vê que não é justamente aquilo que ele tinha imaginado antigamente, e acaba ficando e se adaptando à prática do esporte, à prática da atividade. Quando a gente fala da atividade, a Denise falou uma coisa que eu achei muito legal, que ela assim, as pessoas muitas vezes procuram atividade física por causa da estética, e o Pilates é amor. É amor. Por que tu acha isso? Eu tenho uma relação de amor com o Pilates, o Cook sabe disso, assim. Justamente por eu nunca ter me encontrado antes em nada. E o Pilates tem tudo a ver comigo, eu acho, assim. E ele serve tanto para o corpo quanto para a mente. Eu vi diferenças no corpo e na mente também. Enquanto que a academia praticamente muda o corpo só, né? Então é muito completo, assim, o Pilates, sabe? Tu vai pra lá, é um horário que também tu desliga, porque geralmente tu tá sozinho na sala, né? Então é nesse mundo corrido que a gente vive, né? Depois que a gente vai ficando mais velho também a gente precisa desses momentos mais introspectivos, assim. Muitas vezes são raros, né? Essa mulher mais de 30 anos tem filho, tem marido, às vezes, né, tá sempre nessa correria, vai pra academia, continua na correria, então não desliga. E o Pilates, tu vai pra lá, se tiver, vai ter mais um aluno só, mas geralmente é sozinho no IAF, né? Então é muito legal, assim, isso pra mulher. No caso de vocês, tem essa visão, mas tem muita gente que diz assim,
Mas daí, então, assim, ó, pra mim que quero mudar o meu corpo, o Pilates não é indicado. E a Denise, conversando comigo, falou o seguinte, muda, mas muda diferente. Por quê? Eu vou falar da mais tua ou menos da minha experiência, claro. depois o Cuca complementa a parte física. Quero que a Paula mesmo, também né? entre na conversa. É uma mudança que ela demora mais para aparecer, assim, aos olhos, Tá. sabe? Mas tu sente, uma coisa que vem de dentro. Aí foi quando ele me explicou que o músculo trabalha de dentro para fora, diferente da academia que trabalha de fora para dentro e aparece muito rápido as coisas, né? Então, por esse motivo, eu acho, tu demora também mais para perder, no caso, se tu para, tu não sente tanto os efeitos daquela parada em questão de 15, 20 dias como é a academia. Não amolece tão rápido. Exatamente. Justamente. Eu senti a mesma coisa, é um efeito que demora mais para aparecer, mas em compensação a gente não se perde, né? Se por alguma decorrência eu não conseguir ir no Pilates 15 dias, eu vou estar igual. E depois. Exatamente. Com certeza, eu divido a mesma ideia. E assim, eu acho que é muito força também, sabe? Aquela força que é de dentro para fora mesmo. É uma coisa assim, de tu ter mais capacidade, habilidade de fazer as coisas. Não é só o estético. É uma coisa funcional mesmo. É uma mudança funcional do corpo, né? Sim, a coordenação motora Isso. muda completamente também, né? Às vezes eu falo para ele, meu Deus, não vou conseguir fazer tudo isso ao mesmo tempo. Perna, braço, isso. Ele fala, não, vai que tu consegue. Então, melhora a coordenação também. Que a gente vai perdendo trabalha, né? também, Justamente, trabalha né? a concentração Isso, e a questão... mais de 30 tu vai diminuindo, desacelerando. Claro, a gente vai desacelerando. E o Pilates faz tu voltar até aquela coordenação motora, sabe? Então, melhora tudo, assim. Eu acho que assim, Magali, vindo de encontro ao que as alunas comentaram aqui, essa questão do Pilates, da prática de atividade física estilo academia, ela é diferente porque no Pilates a gente não tem como trabalhar, ou a maioria dos exercícios a gente não consegue trabalhar um grupo muscular isolado. Por exemplo, tu fazer uma contração de bíceps num único exercício, tu fazer um exercício para quadríceps isolado. Vai ser sempre no geral. Vai ser sempre isso, vai ser sempre no geral e globalizando todos os grupos musculares, visto que a partir do momento que a gente inicia a aula do Pilates, o instrutor tem como praticidade impedir para que o aluno sempre mantenha a contração de abdômen, justamente para que nos exercícios mais forçados a gente consiga fazer com que gere uma estabilidade, com que a própria contração de abdômen gere uma estabilização lombar, que é uma das principais causas, uma das principais complicações que acabam sendo aderidas, que são contraindicações, não seja ser contraindicação, mas complicações da prática do Pilates, que é, digamos assim, essa concentração do exercício, porém também a concentração da contração abdominal. Contração abdominal, então evita algum tipo de lesão? Na verdade, evita a descarga de peso nas articulações, principalmente as articulações lombares. Então, quanto mais força abdominal, menos sobrecarga lombar a gente vai ter durante os exercícios. Mas a gente sempre pede para que o aluno faça todos os exercícios com contração de abdômen. E ele não deixa a gente esquecer isso nunca, né? Nunca. Abdômen contraído, abdômen contraído. Né? Ele fala o tempo inteiro? Fala! Essa isometria eu acho muito legal também, falar da isometria. Porque na academia, se tu tá trabalhando um grupo muscular, geralmente tu relaxa, geralmente não, sempre tu relaxa o restante. E no Pilates não, tu tem que estar sempre com tudo em isometria, não sei como explicar a isometria, mas tem que estar sempre muito contraído tudo. Então mesmo que tu esteja trabalhando só braço, tu tá com a tua coxa em isometria, tá trabalhando também, né? Na verdade são três fases, três tipos de contrações que a gente tem nos grupos musculares, que é a contração concêntrica, a contração excêntrica e a contração isométrica. Então, para quem está nos ouvindo entenderem, qual é a diferença de uma contração e outra? A contração concêntrica, normalmente é quando a gente contrai a musculatura para estar realizando o movimento. A contração excêntrica é quando a gente volta o movimento. E a contração isométrica é quando a gente realiza uma contração e mantém esse músculo contraído. Então, muitos dos exercícios que a gente acaba realizando no Pilates, ele acaba realizando uma contração excêntrica, concêntrica e excêntrica de membros superiores, de braços, porém com isometria de membros inferiores. Então a gente acaba associando ambos os grupos musculares, as partes do corpo em um único exercício. Ô, Cuqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando vocês três estão concordando, né, e é claro o depoimento das alunas, dessa musculatura que trabalha de dentro para fora. Trabalha o quê? Trabalha o músculo mais interno? Justamente. Na verdade, a gente consegue trabalhar com Pilates pequenos grupos musculares.
Então a gente consegue trabalhar uma musculatura mais interna. E o Pilates é interessante também estar ressaltando de que ele não ressalva muito a questão da hipertrofia, e sim mais a questão da tonificação. Justamente por a gente sempre manter esses grupos musculares que a gente, numa prática de academia ou de uma outra atividade, a gente acaba esquecendo, a gente acaba mantendo em contração para fazer com que o exercício saia com uma fluidez melhor e para que o resultado seja melhor também. Então ele trabalha mais a parte de tonificação muscular, aí onde vem essa questão de fortalecer a parte interna para a parte externa, do que comparado com os grandes músculos, né? O resultado ele é mais interno, é uma tonificação mais interna. Eu não vou crescer, mas eu vou ficar durinha. Vai ficar durinha, é isso mesmo. É isso? Por completo. E assim, ó, Por completo. Quando tu começa... Tá, então olha só, me diz uma coisa. Levanta a bunda, porque muitas das mulheres... Primeira coisa que muitas das meninas procuram quando querem uma atividade física é tonificação do bumbum. Com todo esse exercício, esse fortalecimento interno, esse bumbum vai empinar? Na verdade, com certeza, o resultado ele acaba sendo adquirido, tá? A gente acaba realizando alguns exercícios específicos para fortalecimento glúteo, tá? Vale ressaltar que nós temos 3 camadas de musculatura glútea: glúteo mínimo, glúteo médio e glúteo máximo. Então a gente acaba focando esse fortalecimento conforme for, claro, o objetivo do aluno. A gente especifica exercícios para esse tipo de fortalecimento, como também tem exercício que a gente realiza que é para abdômen, que é para fortalecimento paravertebral, que é a musculatura da região lombar, acabam também fazendo com que a musculatura glútea entre em contração isométrica, que foi o que a gente comentou, auxiliando na tonificação. Porém, não tem o mesmo resultado do que normalmente tem na academia, que as mulheres academia é mais rápido. Na verdade, é questão de ser mais rápido e a questão de volume. Normalmente na academia tu consegue fortalecer e ter um ganho de volume maior. Já no Pilates ele acaba tonificando, deixando a musculatura mais forte, mais tonificada, mas não tem essa questão de estar fazendo com que ganhe a parte com que cresça e que ganhe a parte volumosa dessa musculatura. Mas porém tem uma tonificação muito considerável em relação a essa... E o tempo, né, que a gente fala, né, academia tu faz 1 ano ali, ganha rápido, mas em compensação, se tu perde rápido. Acabou. Essa Pilates, não. Acaba diferenciando também de ambas as práticas a questão do parar. A gente sabe que final de ano, normalmente todo mundo tira férias, acaba trancando a prática de atividade. No meio do ano, normalmente as pessoas também alunos acabam viajando, e ao retornar, acabam tendo essa conversa com o instrutor, que é como demora para perder a massa muscular adquirida durante a prática de atividade. Onde normalmente na academia a gente tem uma perda muito rápida, no Pilates demora mais, justamente porque é uma contração vinda da parte interna para a parte externa do corpo, foi o que a gente conversou anteriormente. Rapidinho, vamos para o intervalo? Isso aqui está acontecendo aqui na Adri, que está muito legal. A turma jovem do CDL, é isso, né, Paula? Da qual a Paula também faz parte. Está vindo visitar o espaço da Adri Decorações, do qual o João Paulo, que é filho da Adri, faz parte. Então, hoje, enquanto a gente também está aqui gravando, o espaço da Adri está recebendo esses jovens, né? Que estão aí com uma cabeça para frente, novas ideias, inovando, né, com vontade de trabalhar, conhecendo, né, o cenário do comércio local e regional. Isso é muito legal. Vamos para o intervalo? Eu volto com esse pessoal do Pilates, não sai daí. Seu sonho de ficar mais bonita está perto da realidade. Bora Costique Cirurgia Plástica. Cirurgia de mama, da face, rinoplastia, lipoaspiração, abnoplastia, atendimento em Criciúma, Tubarão e Florianópolis. Dr. Bora Costique é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Acesse nosso site www.boracostique.com.br, que a sua beleza seja o nosso segredo. Depile-se Centro de Depilação com Cera. Atendimento sem hora marcada e com hora marcada. Cabines individuais e kits descartáveis para cada cliente. Sua cera você descarta em casa. Estamos prontas para atendê-las. Entre no nosso site ou Facebook. Fone 3061 2014.
Você já sentiu ou sente dores na coluna? Conhece alguém que já passou por isso? Para devolver qualidade de vida a essas pessoas, a reconstrução músculo-articular da coluna vertebral RMA, um programa pioneiro com o uso da fisioterapia manual e da alta tecnologia, vem revolucionando o tratamento dos problemas na coluna, entre eles a hérnia de disco. Em mais de 87% dos casos, o resultado é positivo, evitando cirurgias. O ITC Vertebral está em todo o Brasil. Procure a unidade mais próxima de sua cidade e marque uma consulta. A Clínica Odontológica Sheila Piccolo convida você a conhecer o alto desempenho do aparelho de Safira, um tratamento ortodôntico muito mais confortável e com transparência extrema. Aparelhos de Safira são resistência a toda prova e com o nosso plano ortodôntico você terá um tratamento ágil e de alta performance. Venha conferir. Clínica Odontológica Sheila Piccolo, 10 anos. O seu melhor sorriso só depende de você. Estamos voltando com o programa Magali Amboni, último bloco. Estamos aqui falando de Pilates. A Denise, a Paula vieram com muita gentileza conversar com a gente como alunas, trazendo toda essa experiência delas. O Cook, professor, fisioterapeuta, que eu acho que é o mais importante a gente falar da importância de ter um fisioterapeuta administrando uma aula de Pilates. E a gente continua, eu estou descobrindo o Pilates e tenho certeza que tem muita gente que está descobrindo também, tirando aquele preconceito que a Paula chegou na primeira aula, 6 meses atrás, sobre essa atividade. Quando tu fala muito da lombar, eu sei assim, eu tenho um problema de quadril, eu sei que eu posso fazer. Eu sei que tem alunos teus que têm problema de joelho que podem fazer. Mas aquela pessoa que de repente tem algum problema de lombar e coluna, né, ou cervical ou a lombar, sempre causa um medinho a mais. Essa pessoa, ela também vai ter essa capacidade o exercício vai se adequar a ela? Sim, então, Magali, na verdade é interessante ter tocado nesse assunto da parte clínica voltada ao paciente, visto que hoje nós temos muitos praticantes da atividade que são médicos. Então o médico acaba sentindo literalmente na pele o benefício da prática da atividade. Isso tendo como consequência a indicação do próprio médico, do próprio ortopedista, do próprio clínico geral, para que o paciente consiga fazer essa reabilitação, que a gente chama de reabilitação ou condicionamento físico com a atividade física de Pilates. Cabe muito, quando o aluno chegar na primeira vez no estúdio, cabe muito ao profissional a estar realizando o diagnóstico, está realizando a avaliação, o diagnóstico cinesiológico funcional, que a gente chama na fisioterapia, para estar conhecendo quais são as limitações que o aluno tem, até onde o aluno vai conseguir chegar e justamente saber qual é o quadro clínico do aluno. Isso a gente considera quadro de dor, quadro de limitações articulares, quadro de movimento que o aluno tem. A gente trabalha muito com alunos portadores de crise de hérnia de disco, com protusão discal, todas as complicações relacionadas a colunas, problemas de ombro, problemas das articulações do ombro, problema de quadril, problema de joelho, a gente consegue articular. Porém, como a gente já conversou, vai depender da avaliação e aí a gente consegue trabalhar em cima da avaliação realizada com aquele determinado aluno. Mas é muito bem indicado, tanto que a partir do ano passado a gente conseguiu ter esse conhecimento, ter essa demonstração de que os próprios médicos estão fazendo esse encaminhamento, principalmente em patologias correlacionadas à coluna lombar. Eles estão realizando esse encaminhamento para tratamento, para alívio dessa dor, alívio dessa complicação com a atividade do Pilates. Cookie, eu estou grávida e quero me preparar, vou ter um parto normal e a gente sabe, mulher que já teve filho, né, que o corpo se prepara para tudo isso, mas a gente precisa ter algumas facilidades de alongamento. O Pilates, ele serve de apoio, de base, de preparação para essa gravidinha? Uma gravidinha pode se preparar com o Pilates para estar melhor nessa hora? É uma das atividades físicas, atualmente, que são mais indicadas pelos médicos durante a gestação. Porém, normalmente, os gestantes acabam passando por um período de exames, a partir da quarta, quinta semana, até o 3º mês, um acompanhamento mais específico, e aí a partir do segundo mês e meio, por aí, ele já tem um encaminhamento para a prática de atividade física. Por que normalmente o gestante acaba aliviando as dores, principalmente as complicações
lombares durante a gestação. Sabendo que durante a gestação a gente tem um aumento da cavidade de quadril, aumento do quadril, um afastamento dos ossos do quadril, tendo literalmente uma alteração na região lombar. Essa alteração na região lombar vai fazer com que a curvatura da nossa região lombar, que a gente chama de hiperlordose, que seria a curvatura, a lordose, que seria a curvatura normal, para uma hiperlordose. Ok. Então o quadril faz A gente pesa para frente, justamente, né? a gente inclina a barriga para frente, fazendo com que o peso do nosso tronco incline para trás, e aí sobrecarregando as articulações lombares. Isso tudo junto e misturado, vem os encurtamentos musculares de cadeia posterior. Normalmente são músculos isquiotibiais, semitendíneos, semimembranosos, que são uma musculatura que faz com que o quadril gire, aumenta essa retroversão para ajudar no aumento da hiperlordose. Então a gente acaba trabalhando bastante a questão da respiração, da concentração, da respiração com o aluno. Junto com isso, um treino de alongamento, de flexibilidade de toda a cadeia posterior, tanto cadeia posterior de membros inferiores, quanto cadeia de musculatura lombar, paravertebrais, quadrado lombar, até a região cervical. E aí, com o passar das aulas, a gente vai acrescentando exercício de força, que é ao natural dentro das atividades, mas tendo sempre como foco o alívio da dor, ou então a manutenção do aluno sem dor na região lombar durante a gravidez. Acho que isso é o mais importante, quando se tem um problema e não se tem a dor. Exatamente. Né? E o Magali, sabe outra coisa que eu acho bem diferente? Não é que é diferente, é que eu acho importante, relevante no Pilates, é a personalização do treino. O que acontece? Cada um chega, uma tá grávida, outra chega com problema na lombar, outra. Então, assim, é a importância de ter um atendimento personalizado com o fisioterapeuta ou com o educador físico, mas assim, de ter a personalização do que tu realmente precisa, do que tu tá procurando naquele exercício, que objetivo tu vai alcançar. Então, assim, essa é uma coisa que eu notei bastante diferença também no Pilates. Ajuda a perder peso? Vocês sentiram? Tonificar, a palavra exata para mim é tonificar. Não sinto muita diferença nos números, mas nos músculos muitas. Justamente. Sente na roupa e não na balança. Justamente essa questão do peso até gera controvérsias entre os alunos, porque a maioria dos alunos eles acabam achando que o emagrecer tu tem que fazer atividade física, fazer exercício, senão não vai emagrecer. Na verdade, assim, quando tu realiza uma prática de atividade física, no caso o Pilates, que gera bastante tonificação muscular, tu tem uma transformação de massa gorda para massa magra. Sabemos nós que a massa magra, o músculo, ele pesa mais que a massa gorda. Então, quando a gente se depara com essas situações, o interessante é ver justamente por medidas de roupas, como os alunos comentaram. Fita métrica, não balança. E não balança, Exatamente. justamente. Porque às vezes pode subir na balança e perceber que o teu peso aumentou, justamente porque tu ganhou uma tonificação muscular, tu ganhou um fortalecimento muscular específico. Porém, nas medidas de roupas, nas medidas das fitas métricas, que normalmente as mulheres são mais chegadas, acaba tendo uma diminuição. Então tem um gasto calórico, sim. Claro que nada comparado com uma atividade física mais aeróbica, que seria a parte do treinamento funcional, a parte da academia. Lógico. Mas muitas das pessoas pensam que o Pilates não queima caloria. Mas pelo simples fato de tu realizar uma contração muscular, já tem um gasto calórico. Isso é outra coisa que mudou na minha vida. Antes eu vivia em cima de uma balança. Imagina, todos os dias tinha uma balança no meu quarto. Hoje ela está lá abandonada faz praticamente 3 anos. Eu nunca mais me pesei. Se tu me perguntar quanto eu peso, eu não sei. Porque eu aprendi com ele que a balança engana. Aí às vezes tu ganha até peso, mas tu te olha e tu tá bem, tu fala, mas eu ganhei. E aí aquela piração da cabeça da mulher. Então uma coisa que pra mim não existe mais é balança. Maravilha. Isso foi outra coisa que o Pilates me ensinou. Eu também não tenho balança. Não sou adepta ainda do Pilates. Estou começando a conhecer melhor, mas eu também já abandonei a balança faz tempo. Quero saber de balança. Pra gente encerrar, o que é o Pilates pra ti, Denise? Pra mim é uma relação de amor mesmo, assim, uma coisa que eu amo fazer, que eu tenho prazer, assim, que me dá uma sensação muito boa, como outras coisas que eu amo fazer. O Pilates é uma coisa que eu amo fazer, não é por necessidade, não é mais por necessidade. Quando eu comecei era, porque eu necessitava de uma atividade. Hoje eu já faço por amor mesmo, por vontade de ir pra lá, de estar lá e de me exercitar.
hoje para mim já é um prazer. Que delícia. Paula? Eu acho que é uma maneira de viver. No meu caso, né, não é só um exercício. Mudou todo o contexto, mudou toda a história, mudou todo o dia a dia, a rotina. Então, assim, me apaixonei. Eu até cheguei com um preconceito e me apaixonei. Eu acho que é uma prática, na verdade, é quase uma filosofia de vida, como muitos dizem, né? Mas é uma prática para a saúde física e mental. Eu acho que é completo, é um exercício completo. Cookie, para quem está assim, tá, Magali, né? Falaram do Pilates o tempo inteiro. O estúdio de Pilates do Cookie fica lá no IAF. Isso, justamente, fica na parte interna da academia IAF, que fica próximo à gruta aqui de Criciúma, na rua Engenheiro Fusa da Rocha. Então, para quem quiser conhecer, pode estar nos visitando, conhecendo o espaço da academia também. E lá a gente vai trocar uma ideia, vai conversar, vai ver qual é o objetivo de cada aluno, para justamente estar montando as aulas, os exercícios focados para o objetivo de cada aluno. Como a Paula comentou, a gente trabalha bem essa questão individual. Não é planilhas de treinos montadas de 3 meses, são exercícios bem individuais e focados para determinados alunos, tanto que a aula da Paula é uma aula diferente da aula da Denise, e assim são com os outros alunos também. Olha só, o telefone do Cookie está no vídeo, o endereço direitinho, tem Facebook, alguma coisa? Tem, para quem quiser, na verdade, adicionar, tem um Facebook particular e tem um Facebook da Academia IAF, então pode procurar como IAF mesmo, ou então pode procurar como Evandro Grande, que vai encontrar o meu Facebook. Então tá, o endereço o Alex vai botar direitinho para vocês aí com a barra do IAF e a barra Evandro Grande. E o telefone do Cookie está no vídeo para vocês ligarem, pesquisarem, porque a intenção do programa é essa, que a gente aprenda junto, conheça diferente, né? Tem uma outra visão, e aí com essa informação a gente faz o quê? A gente aplica na nossa vida e isso significa qualidade de vida. Gente, obrigada. Foi um prazer tê-los aqui. O prazer foi todo nosso e eu fico feliz de poder trazer para as pessoas uma coisa boa. Eu vim aqui por isso mesmo. Que bom. Porque eu quero que as mulheres da minha idade se sintam bem como eu me senti com o Pilates. Isso é muito legal. Que delícia. Paula, obrigada. Imagina, eu agradeço também, agradeço o Cookie que me convidou, a Magali, e eu acho que eu vim para trazer mais adeptos. O meu perfil é diferente. Delícia. Eu vim para trazer mais adeptos, né? Para agregar valor a essa modalidade que ainda tem pro pessoal que ainda tem um pouco de receio. Cookie, quer fazer um convite para o pessoal? Então, eu gostaria primeiramente de agradecer o convite da Magali para a gente estar participando. Depois, em sequência, agradecer o convite das alunas, né? Que a gente convidou, deixaram de fazer os seus serviços extras em plena terça-feira à noite. E agradecer justamente essa questão, essa parceria que a gente tem em relação a práticas de atividades físicas diferentes que a gente acaba realizando e convidar as pessoas que estão nos escutando, nos vendo agora, para estar conhecendo o nosso espaço lá na Academia IAF, está fazendo uma aula experimental. A aula experimental é totalmente gratuita, para estar conhecendo qual é o estilo de aula, para, digamos assim, terminar com esse preconceito que a Paula acabou relatando anteriormente em relação à prática de atividade física, e para estar fazendo uma atividade física correlacionada com outras atividades e esportes que a gente faz no dia a dia, que é a prática esportiva, futebol, surf, danças e por aí vai. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fiquei encantada com o depoimento das meninas e do Cookie, fisioterapeuta, que veio hoje apresentar um pouquinho mais para nós, né, sobre o Pilates. O programa Magali Amboni de hoje está chegando ao final. Eu espero que vocês tenham curtido, porque eu adorei. E a gente se vê com certeza semana que vem, tá? Te espero lá. Tchau.